Sabe aquele tipo de pergunta que, por mais que às vezes possa parecer até um pouco brega, mas que por vezes instiga as pessoas a tentarem buscar uma resposta? Esse tipo de pergunta, várias vezes, fazem com que as pessoas se debrucem tentando achar uma lógica, uma resposta, só que na maioria das vezes não há. Estou aqui falando sobre o sentido da vida. Será que tem algum sentido de fato viver? Vem comigo para mais um episódio. Para quem está chegando agora no canal Vida Cotidiana, já peço que já se inscrevam. Caso gostem desse conteúdo, deixem um like. E caso queiram contribuir com algum acréscimo, com alguma crítica, pode já deixar nos comentários a opinião de vocês. Para mim é muito importante saber o que vocês pensam sobre os assuntos que aqui abordo. Vamos falar sobre esta pergunta que, por vezes, ela se parece muito com aquelas máximas que sempre movimentaram a humanidade, que, por exemplo, é: de onde viemos, quem somos nós e para onde iremos. A pergunta que realmente casa com essas, que é o tema deste vídeo, é: qual é o sentido da vida? E afinal, será que existe algum sentido a priori? E será que também é necessário haver um sentido ou não? Várias pessoas já tentaram responder essa pergunta, na maioria das vezes sem êxito algum, até mesmo porque eu arrisco em dizer que é uma pergunta que não tem uma resposta precisa. Há percepções distintas que fazem com que as pessoas tenham um entendimento a respeito deste assunto. Vou falar aqui neste vídeo à luz da filosofia. Como que a gente pode encarar essa questão se há ou não um propósito, como queiram dizer alguns, ou um sentido de fato para a vida. Quando nascemos, realmente nós não temos nenhuma programação prévia. Algumas pessoas podem acreditar em destino. Eu, particularmente, discordo totalmente disso. Acredito que não há nenhum roteiro pré-estabelecido antes de darmos os primeiros passos aqui nessa existência. Eu digo o seguinte: quando me perguntam se realmente eu acredito que há ou não um sentido, a minha resposta é simples e objetiva. Eu digo que, a priori, não há nenhum sentido para a vida. O que existe de fato é o sentido que damos a ela a partir do momento em que reconhecemos a nossa estadia nesta oportunidade terrena. É claro que entra um pouco nesse âmbito da metafísica, dizer ou não se existe algo além daqui. Alguns preferem acreditar, outros não. Não é esse o caso aqui do vídeo, mas o que eu digo é o seguinte: não há nenhuma programação prévia. Nós não somos robôs, pelo contrário, somos seres dotados de racionalidade, inteligência e também sentimentos. Não faria sentido algum se você já viesse com um manual de instrução e também um roteiro para você seguir na sua vida. Eu acredito muito na questão da possibilidade de escolha. Sendo assim, se há a possibilidade de você escolher o que é melhor para você, qual é o caminho que você deve seguir ao longo da sua jornada existencial, então não faz sentido algum existir um sentido a priori. Muitos poderiam coletivizar esse sentido dizendo que, de repente, o sentido da vida é você amar o seu próximo, é você praticar caridade, a bondade, é você procriar, o que quer que seja. Só que, na realidade, isso fere totalmente a sua liberdade de escolha. E acredito que, se há de fato algo maior que nos rege, realmente esse algo maior, queiram chamar como quiser, nos daria a possibilidade de escolhermos o que queremos. Tal fato se constata a partir do momento em que você pode escolher hoje o que você quer fazer da vida ou o que você não quer fazer. É claro que aí também já entra a questão de freios e contrapesos, né? A gente tem aí a questão dos freios estabelecidos pela sociedade, as leis, as regras e assim sucessivamente, mas dentro de todo o contexto você pode muito bem escolher o que você quer ou não fazer da sua vida, qual é o sentido de fato que você quer dar a ela. Acreditando que a vida ela é um conjunto de dias vividos, de oportunidades, erros e acertos, nós podemos entender que estamos todos sujeitos também a mudar de propósito ao longo da vida. Se por algum motivo você já definiu que o seu propósito era, por exemplo, a caridade, entrando aí nesse contexto, falando, era o amor ao próximo,
Partindo deste pressuposto, você pode mudar o sentido que você deu à vida. Você, de repente, pode decidir que seu propósito, seu sentido é ser um cantor, é você tocar as pessoas com sua arte. Tendo este entendimento, já partimos aí da questão de que você teve uma escolha consciente sobre aquilo que você queria de fato colocar como sentido para a sua vida. Então, o que eu digo de uma maneira bem sucinta é que o sentido da vida é aquele que você dá a ela, e não algo que já foi programado meticulosamente e matematicamente para você seguir. Outra pergunta que pode ser muito comum neste contexto é a seguinte: é possível viver a vida sem nenhum sentido, sem dar nenhum significado a ela? Olha, possível é. No entanto, é algo que não é desejável. Por que que eu digo não desejável? Não no sentido de que a pessoa vai ser muito infeliz, vai ser amargurada, não vai ter absolutamente nenhum prazer. Não. Mas sim pelo fato de que quando você define um sentido para a sua vida, você tem algo pelo que lutar. E nós, seres humanos, somos muito sensíveis a essa questão de propósitos. A partir do momento em que não enxergamos um significado em algo que a gente venha a fazer, nós não temos energia e disposição para executar aquilo com perfeição ou qualidade. Quando você não tem nada pelo qual se agarrar, realmente você deixa muito a desejar em vários aspectos das coisas que você faz no dia a dia. Você passa a ser também uma pessoa muito imprudente, que simplesmente não tem nenhum pudor em relação às coisas ao seu redor, e isso acaba lhe gerando prejuízos, não só a si mesmo, como ao teu semelhante. Por isso que eu acredito muito que criar sentido, ou sentidos, por que não, no plural, para a sua vida, realmente é algo que faz você ter uma existência mais leve, faz com que você tenha disposição de encarar os desafios que naturalmente a vida lhe oferece. Portanto, eu creio que é algo saudável você definir um sentido. E vou além, se você chegou ao ponto de não ter definido nenhum sentido até então para a sua vida, independente de qual seja, né, sem nenhum tipo de julgamento moral, eu acredito que você deva repensar nessa questão, justamente para que você tenha mais alegria, tenha mais paladar pela vida. Então, é algo a ser pensado para que você não fique aí, de repente, se sentindo como um cego no tiroteio. Um outro ponto que deve ser levado em consideração aqui nesse contexto é aquele em que a pessoa opta por um sentido que não vá de encontro com o respeito ao próximo. Este é realmente um dos mais graves. Podemos ver aí, por exemplo, em várias religiões espalhadas, principalmente pelo Oriente Médio, pessoas que de repente fazem sacrifícios humanos em detrimento da religião. Pessoas que de repente mutilam umas às outras em prol de algum propósito existencial. De repente a pessoa se mata acreditando que está exercendo um procedimento maior do qual é um propósito da vida dela. E isso é algo muito grave e que deve ser repensado, porque a partir do momento em que o sentido que você estipulou para si, ele passa a ser nocivo, não só para você como para os outros, isso é algo muito grave, porque já ultrapassa essa questão do sentido. Agora, se você está num momento de dificuldade em escolher qual é o sentido da sua vida, em não enxergar propósito, não conseguir fazer nada com perfeição, é necessário fazer alguns exercícios. O primeiro deles é entender exatamente sobre si mesmo. Como vocês já devem ter reparado, durante os vários vídeos que eu trago aqui no canal, falo muito sobre essa questão de autoconhecimento. Porque quando você não tem conhecimento de si mesmo, é como se você fosse um cachorro e estivesse rodeando o próprio rabo. Você vai andar, andar, andar e não vai chegar a lugar algum. Por isso que tudo sempre volta na questão do autoconhecimento. Procure entender quem é você, o que você gosta de fazer, quais são as suas trevas, qual é a sua luz, o que te irrita, o que te faz sorrir, o que te faz chorar. E a partir do momento em que você tem essa sensibilidade em entender de si mesmo, você vai passar a enxergar o seu propósito de uma maneira bem natural. Digo isso porque, por várias vezes na minha vida, durante alguns anos, eu me via perdido, sem entender qual era meu propósito. Acordava simplesmente no piloto automático, fazia as coisas de qualquer jeito, sem esperar nada da vida. Por mais que a gente não deva criar expectativas
excessivas em relação à vida, nós temos que esperar algo dela. Porque a partir do momento que você não espera algo da vida, você fica numa situação apática, uma situação de tédio e que você não consegue encontrar alegria nas coisas mais simples. Por isso que, tendo essa questão do autoconhecimento muito bem desenhado em si mesmo, você já terá uma sensibilidade em entender o seu propósito existencial. E não só essa questão do entendimento, mas sim da criação dele como um todo. E essa criação, como eu já falei no início do vídeo, envolve vários fatores. Você vai saber qual é o sentido da sua vida de fato a partir do momento em que você fizer algo e o seu coração bater mais forte. Isso inevitavelmente vai te trazer o prazer necessário para entender que aquilo ali é o que te move, é o que te faz levantar da cama e seguir adiante. O recado de hoje foi esse. Caso você tenha gostado desse vídeo, igual falei, deixa o seu joinha aqui, se inscreva porque é muito importante. O canal está crescendo agora e cada vez que você comenta, deixa seu like, se inscreve, você está contribuindo para que o Vida Cotidiana ele fique maior e, consequentemente, ele seja indicado para outras pessoas. Um forte abraço para você, te vejo no próximo episódio e até breve.